Olá, boa tarde, tudo bem, pessoal? Meu nome é Semiramis, eu sou taróloga e professora de tarô e eu quero aqui hoje trazer para vocês um tour, né? Um tour entre os meus baralhos de tarô. Vambora? Vamos lá então. Bom, eu já tinha gravado esse vídeo esses dias e aí quando eu coloquei ele online. Eu vi que simplesmente, assim, não tinha salvo nada, as coisas tinham dado bem errado. Ah, eu fiquei bem chateada, falei, não, mas tudo bem. Aí eu tinha que, o quê? De novo, ter esse momento de gravar pra vocês tudo de novo, tudo que eu tinha falado, enfim. Então, bora lá. Bom, esse vídeo, ele é muito interessante para quem tá começando a jogar tarô, para quem ainda não sabe como escolher o seu próprio baralho, também para quem já tá aí um tempinho jogando e tudo mais e tem vontade de adquirir outros tarôs. Então, eu vou trazer aqui considerações muito importantes para quando você vai escolher o seu tarô, ou quando você vai, né, comprar um tarô novo, tá? Para sua coleção. Vamos lá então. Primeiro tarô que eu tive foi o tarô de Marsella. E deixa eu pegar aqui. E na verdade, não foi o tarô de Marsella inteiro. Foram apenas os arcanos maiores do tarô de Marsella. Então, se você está começando, é o seguinte, o tarô, ele é dividido em dois grupos, os arcanos maiores e os arcanos menores. Os arcanos maiores são 22 cartas. Os arcanos menores são 56. E geralmente a gente começa estudando pelos arcanos maiores e depois a gente estuda os menores, tá? Os arcanos maiores, eles são cartas de princípios e eles têm nomes, tipo mago, sacerdotisa, roda da fortuna, pendurado. E os arcanos menores são as cartas do baralho comum. Sabe esse baralho comum que a gente joga truco, buraco, canastra? Então, são cartas desses baralhos comuns, né? Dividido entre naipes, copas, espadas, paus e ouros, tá? Então, a gente geralmente começa estudando pelos arcanos maiores. E eu paguei na época, gente, foi assim, R$ 10. R$ 10, comprei numa banca de revista. Como eu te falei, vinha só os arcanos maiores, né? Que foram os primeiros que eu estudei. Os arcanos maiores e as cartas do Marsella são muito característicos, ó. Tá vendo? São imagens assim com uma característica medieval. As cores são bem fortes. E geralmente assim a gente só encontra nessas cores: vermelho, azul, amarelo, né? A gente encontra poucas cores nas cartas, mais as cores primárias. O ênfase das cores primárias, né? E esse tarô, tá? Ele tem esse nome, Tarô de Marsella, porque, olha aqui a carta do diabo, né? A carta da papisa, olha só. Opa, opa, tá? E ele tem esse nome por quê? Porque dentre os tarôs fabricados e produzidos na cidade de Marsella, na França, esse tarô foi o que mais se popularizou. Sim, nessa cidade da França, eram fabricados muitos tarôs. Porque o tarô, gente, ele era utilizado como um jogo recreativo. Sim, simplesmente um baralho em que as pessoas jogavam para se divertir. Esse caráter adivinhatório do tarô, ele veio tempo depois que algumas pessoas começaram a perceber que o tarô poderia ser jogado como um oráculo. Mas a princípio, ele era usado simplesmente como um jogo recreativo. E aí, dentro desses tarôs muito vendidos e muito popularizados em Marsella, esse desenho aqui, esse tarô aqui, foi o mais popularizado. E ele foi intitulado como o Tarô de Marsella. E qual a importância desse tarô? Esse tarô, para quem estuda tarô,
para quem gosta não só de jogar, mas gosta de estudar, de entender a história e tudo mais, ele é um tarô muito legal da gente ter na nossa coleção, de ter no nosso material. Por quê? Porque como ele tem essa importância histórica, né? Muitos tarôs hoje são baseados nesse tarô de Marsella. Então, se você tem o tarô de Marsella, se você entende o tarô de Marsella, fica muito mais fácil você entender vários outros tarôs que existem por aí, tá? Bom, geralmente uma pessoa ou ela gosta muito do tarô de Marsella, adora, ou ela não gosta tanto. Por quê? Porque o tarô de Marsella, os arcanos menores, eles não são cenas, ó. Eles são desenhos também. Eles são imagens, né? Mas que não trazem cenas. Então, olha só, aqui a gente tem um 2 de espadas. Não, desculpa, 3 de espadas, tá? Aí aqui a gente tem o 4 de paus. Esse é paus. Eu acho que isso aqui é espadas. 4 de espadas. Tô doida. 4 de espadas. E aí o que acontece? A pessoa, quando olha isso, ela não quer ler, não quer interpretar, acha muito difícil. Mas esse tarô de Marsella, essa simbologia tem sim uma lógica. Mas é de fato, para quem não está acostumado a interpretar símbolos, porque são desenhos, né, a gente não está muito acostumado, pode ser mais difícil. Então as pessoas acabam preferindo baralhos que vêm com cenas, né? Não com imagens assim, igual o tarô de Marsella, tá? Mas eu tenho alunas que amam e adoram o tarô de Marsella, gostam muito de jogar com ele e fizeram meu curso e deram muito bem com ele, tá? Mas realmente é uma questão de gosto, tá? Porém, se você gosta de estudar tarô, se você gosta de colecionar tarôs, ele é um tarô bem legal para você ter na sua casa. Bom, uma coisa importante também, falando desse universo, né, de arcanos maiores e arcanos menores, dá pra jogar só com os arcanos maiores? Dá, é possível. Inclusive, pessoas que jogam pra mim, jogam só com arcanos maiores. Muitas pessoas jogam pra mim com arcanos maiores, tá? E tá tudo bem. Só que é muito importante você entender que o tarô, ele tem essas 78 cartas. Então, assim, também existem muitos cursos por aí que vendem o curso só dos arcanos maiores e não são claros quanto a isso. Ó, você só vai aprender os arcanos maiores. Porque assim, gente, o difícil mesmo, que pega muita gente, são os arcanos menores, entendeu? É os arcanos, porque são muito mais cartas, são 56 cartas. Então, assim, tem muita gente que vende o curso aí e só dá o curso dos arcanos maiores, e aí você acha que tá aprendendo tudo e não tá, porque tem a parte dos arcanos menores também. O que muita gente fala sobre jogar sem os arcanos menores? Falam da questão dos detalhes, né? Que os arcanos menores facilitaria trazer detalhes para a leitura. Eu concordo, eu também acredito nisso, tá? Muito embora, ok, a gente consiga sim ler com os arcanos maiores também, mas eu também acho que os arcanos menores trazem mais informações, tá? Mas isso é questão de gosto, isso é questão de prática. E é isso, é importante também você saber o que você está adquirindo. No meu curso, eu ensino os arcanos maiores e os arcanos menores. Sim, no meu curso iniciante, você já aprende todas as cartas, tá? Mas é muito importante você ter essa noção de que se você for estudar, se você está estudando só os arcanos maiores ou os arcanos menores também, tá certo? Bom, vamos lá então. Esse foi meu primeiro tarozinho, né? E aí, depois, minha gente, eu adquiri o tarô, que não está aqui. Vou dar uma pausa para pegar ele. Eu adquiri o tarô dos anjos, da Mônica Bonfiglio, tá? Esse tarô aqui, ó o livrinho dela, Tarô dos Anjos, da Mônica Bonfiglio. E esse tarô, ele já tem uma pegada bem diferentona, tá? Por quê? Porque na proposta da Mônica, ela retirou os arcanos menores de 2 a 10. Então, ela deixou só o As, Cavaleiro, Valete, o Rei e a Rainha,
Então, ela tirou do 2 ao 10. Então, é um tarô que tem menos cartas, tá? É baseado em anjos, então cada carta vai trazer uma pintura de um anjo ou ligado ao anjo. É bem bonito, né? Eu acho bem bonito esteticamente, tá? Eu gosto muito dessa coisa artística. Por isso que eu falo que tarô, gente, é muito pop, né? Porque você tem uma parte histórica, tem uma parte artística muito legal. Então, para quem gosta de arte, para quem gosta de música, para quem gosta de história, é um prato cheio, porque tudo isso tem no tarô, né? Tudo isso tem no tarô. Então, ele já é bem bonito por si só. Além disso, a Mônica traz no livro dela algumas propostas interessantes, do tipo assim, ó, ela traz a questão de tempo no tarô. Então, ela tem uma parte aqui, ó, tá? De tempo no tarô, que ela fala assim, ó, Valete, vai acontecer rápido, em uma semana. Cavaleiro, 6 meses. Rei, rainha, 1 ano. As, uma coisa imediata. Então isso é legal, né? Ela traz essa proposta de tempo também. Ela também traz uma tabela respondendo sim ou não. Então, assim, se você faz uma pergunta e sai um arcano maior, né? De acordo com o arcano maior que sai, ó, é sim ou é não. Ela também traz essa tabela. Nesse livro dela, ela traz uma explicação sobre cada arcano maior e o legalzinho, ó, que ela traz assim, ó, por exemplo, a palavra-chave, a profissão relacionada a esse arcano, saúde e amor, né? Então ela traz esse olhar dela e também uma explicação da carta. Então é muito interessante, né? Muito legal a gente ver essa visão dela. Só que assim, a grande sacada desse tarô, é que a Mônica, ela traz aqui uma proposta, deixa eu mostrar pra vocês aqui, de uma tiragem fixa. Isso mesmo, de uma tiragem fixa. Então, o que ela faz aqui, ó? Ela traz, por exemplo, o jogo das 16 cartas, tá? O que é esse jogo? Então, assim, você vai embaralhar seu baralho, né? E vai colocar lá carta astral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 16, certo? E aí, cada carta corresponde a uma casa. E cada casa é um assunto. Então, tipo assim, casa 1, consulente. Casa 2, a família do consulente. Casa 3, uma mudança favorável. Casa 4, dinheiro e profissões. E aí, ela traz as interpretações possíveis, tá? Possíveis para cada carta e cada casa, tá? Então, por exemplo, assim, na casa 1, se sair o mago, qual que é a interpretação? Se cair a papisa, qual que é a interpretação? A imperatriz, qual é a interpretação? E por aí vai. E ela faz isso com todas as cartas e todas as casas. Então, se você não sabe nada de tarô, não sabe nada, e só quer ter um oráculo, você não quer estudar e você não quer ter trabalho, então, esse tarô seria uma proposta legal. Por quê? Porque você abre a mesa, você coloca as cartas ali e simplesmente, saiu a carta do mundo aqui na casa 10. Vamos ver aqui, saiu o mundo na casa 10. Vamos ver aqui. Realizações plenas e muitas conquistas materiais. Legal, entendeu? Você já tem aqui a interpretação. Uma coisa que eu já percebi desse tarô e desse método dela é que as previsões, elas são um pouco distantes. Então, tipo assim, coisas que vão acontecer dali 3 anos, alguns anos. Ele é bem preciso nesse aspecto. Já saiu coisas e fala, nossa, vai acontecer isso. E aconteceu, sabe? Anos depois, mas aconteceu. Então, eu achei ele bem preciso nesse aspecto. A parte ruim é essa, que você fica travado nesse jeito de jogar, né? Então, não tem muitas assim, opções, você não consegue ter perguntas abertas. Então, para quem gosta de escolher as perguntas que vai fazer ou exatamente o que quer saber, esse tarô limita um pouco, né? Porque a proposta dele é ele te trazer as interpretações em cada área da vida, não você necessariamente perguntar,
Então tem essa limitação, mas para quem quer um oráculo, ele é bem legalzinho, né? Quem quer ter oráculo não quer ter muita dor de cabeça nessa coisa de estudar para interpretar. Aí você fala assim, ah, Semi, mas dá pra jogar ele como um tarô normal? Dá pra jogar como tarô normal. Se eu pegar ele aqui, eu vou jogar normal, posso jogar, fazendo perguntas e tudo mais. Porém, aí que tá, a proposta dele não é essa, entendeu? Então, pra que eu vou usar um tarô que a proposta não é essa, com um tarô normal? Eu vou lá, então, compro um tarô normal e jogo com ele, né? E especialmente porque vai vir com todas as cartas. Esse aqui já não vem com todas as cartas, entendeu? Então, pra que eu vou usar ele pra jogar como um tarô normal, né? No sentido de todas as cartas completas e perguntas livres. Então é isso. Então, assim, a proposta dele é essa, né? De ter ali um método e você somente interpretar de acordo com a carta que saiu na casa. É isso, né? Então, eu tenho uma amiga também que tem ele, que ela gosta bastante, né? E é isso, é questão de gosto, tá? Bom, vou deixar aqui do ladinho. Depois dele, eu ganhei o meu tarozinho mitológico. Esse aqui. E por tarô mitológico, gente, a gente precisa falar que é o tarô mitológico grego, né? Por quê? Porque por tarô mitológico, gente, mitológico, existem muitas mitologias. Tem mitologia nórdica, mitologia egípcia, né? Mitologia iorubá, tem muitas mitologias. Então, esse é o tarô mitológico, mas ele é o tarô mitológico da mitologia grega. E o que acontece? Nesse tarô aqui, então, a gente tem o quê? Os arcanos maiores são deuses gregos, deuses ou divindades gregas. Então, por exemplo, na Lua, a gente tem uma retratação da deusa Hécate, né? Na da Justiça, a gente tem a deusa Atena, certo? E os arcanos menores, copas, espadas, paus e ouros, cada naipe retrata um mito, né? Então, por exemplo, no de copas, a gente tem o mito de Eros e Psique. E aí, cada carta do Ais ao 10 vai falar um trecho desse mito. Então, ele é muito legal. Como eu gosto de mitologia grega, eu gostei muito desse tarô, gosto muito dele. Não é um tarô que eu uso nos meus atendimentos do dia a dia, porque eu acho ele um tarô muito profundo, psicologicamente falando, porque como ele traz esses arquétipos de deuses, né? Pra mim, quando eu jogo, eu sinto que eu vou muito profundo ali na questão, sabe? Numa parte interna do consulente. E assim, às vezes a pessoa quer saber se ela quer trocar, se ela, o que acontece se ela trocar de emprego, se ela deve vender o carro ou não. Então, assim, aí eu não acho esse tarô tão legal pra isso. Mas ele é um tarô que eu gosto muito pra magia, pra reflexões, para autoconhecimento meu. Eu gosto, tá? Nesse sentido. Então, não é um tarô que eu uso muito para jogar para as outras pessoas, tá? Agora, aproveitando, né, que eu estou falando desses tarôs temáticos, bem temáticos mesmo, como o tarô mitológico, quero mostrar para vocês o tarô, tipo, tarô viking, né, que é o tarô do meu marido, ó, que eu dei para ele. O tarô viking, né, esse aqui, por exemplo, ele é baseado na mitologia nórdica, né? Então, mesma coisa, as cartas, né, vão trazer deuses nórdicos. Então, por exemplo, o louco é o Loki, né? Olha que legal, o louco é o Loki, né? E aí, por que eu dei esse tarô pra ele? Porque meu marido adora e lê muito sobre mitologia nórdica. Então, pra ele foi mamão com açúcar. Então, ele olha as cartas e fala assim: ah, esse aqui é da cena de tal mito, nananã. E aí eu fico, nossa, que legal. E aí ele consegue interpretar muito mais fácil, porque ele já conhece os mitos, ele já conhece as histórias, e pra ele fica bem prático dele relacionar. Agora, veja bem, não é só gostar do tema, você precisa entender do tema. Por exemplo, eu acho muito interessante mitologia nórdica. Eu gosto de ouvir, gosto de ver filmes, gosto de ler sobre, mas não tão profundamente quanto meu marido. Então, assim, eu pego uma carta dessa
Tipo assim, gente, eu vou conseguir ler tarô, porque eu sei jogar tarô, porque eu entendo o esquema tarô. Mas não necessariamente eu vou entender as nuances desse tarô, porque eu não sei profundamente mitologia nórdica ao ponto de olhar para uma carta e falar assim: ah, essa aqui é a cena tal do mito tal e essa cena significa tal coisa. Eu não sei a esse ponto. Então, qual é o risco de eu pegar esse tarô, que tem uma proposta de trazer a mitologia nórdica para o tarô, e eu ler ele como um tarô qualquer, ou eu perder essas nuances que o autor propôs, justamente porque eu não sei a mitologia a fundo? Então, quando você vai ver um tarô desse tipo, tarô egípcio, tarô mitológico grego, tarô mitológico viking, você tem que ter a consciência que você vai precisar estudar tarô e também entender o tema para você poder fazer a ligação da carta com aquele tema, tá? Porque tarô é tudo igual? Sim, tarô é tudo igual, mas ele tem sotaques, eles têm nuances. E é por isso que existem mais de um tarô, porque senão não faria sentido ter tantos tarôs só para mudar a imagem, certo? Alguns são copia e cola de outros tarôs? São. Alguns são copia e cola de tarôs. Mas grande parte, e é o que faz esse mundo do tarô ser tão rico, é que sim, os autores, quando criam tarôs novos, eles têm ali uma proposta deles, artística, interpretativa e tudo mais. E isso que faz o tarô ser tão legal. E é por isso que a gente acaba colecionando decks, né? Porque a gente quer entender a visão daquele autor, a gente quer entender a proposta artística daquele autor e tudo mais. Dito isso, né, vou contar uma experiência pessoal. Eu um dia fui lá numa loja, vi lá tarô egípcio, lindo, gente, cartas douradas, negócio mal bonito. E eu gosto de mitologia egípcia também, acho muito legal. E eu comprei. E eu não entendi bulhufas aquele tarô. Eu abri, eu falei assim, gente, não tô entendendo nada desses símbolos, não tô entendendo nada, nada, nada. Se eu fosse uma pessoa inexperiente, o que eu ia achar? Eu ia achar o quê? Ah, eu sou péssima taróloga, eu não sirvo para isso, então eu vou jogar fora esse tarô, vou desistir da minha vida de taróloga porque eu não sirvo para isso. Só que eu falei, né? Não é pra mim esse tarô. E aí eu dei ele de presente pra uma amiga minha, que ao contrário de mim, ela entende de mitologia egípcia. Ela adora mitologia egípcia, ela estuda, ela aprofunda. Inclusive o sonho dela era ir pro Egito, ela foi lá, fez o maior passeio, ela entendia tudo que ela estava vendo, porque ela há muito tempo estuda sobre o Egito, sobre a cultura egípcia e tudo mais. E ela realmente me falou que aquele tarô tinha uma outra proposta, tinha uma outra pegada, que ela realmente teve que mudar um pouquinho o jeito dela de jogar pra se adequar àquele tarô, achei muito legal isso. E ela até me comentou assim, os egípcios, eles... A vida após a morte é muito importante para eles, e aí ela falou assim, que ela sentiu muito isso na simbologia das cartas, né? A importância também de considerar vidas passadas, e tudo mais, né? Possíveis vidas passadas da pessoa. Então, eu achei aquilo muito interessante, né? Então, ela amou o tarô. Ela se deu super bem, porque não era só gostar, era entender também daquele tema, tá? E eu falo isso por quê? Pra te desencorajar? Não, mas é pra você entender que às vezes você pode chegar lá, comprar um tarô que é lindo, maravilhoso, e você não entender nada e ficar achando que o problema é com você. E não é necessariamente com você, entendeu? É que alguns tarôs você vai precisar ter uma base mais fundamentada para você conseguir interpretar, tá? Então, leve isso em consideração, tá? Dito isso, vamos caminhando. Aí, minha gente, eu, né, depois de muito tempo, eu fui então e adquiri o tarô de Rider-Waite-Smith. É esse aqui, que ele é um tarô. E dentre os professores de tarô, ele é o mais indicado para quem está começando. A maioria dos professores vão indicar o tarô de Waite-Smith, o Rider-Waite-Smith, tá? Que é esse aqui, tá vendo? Dessa caixinha aqui, certo?
E por quê? Porque ele tem uma importância histórica muito grande e ele tem uma característica bem especial que é trazer cenas para os arcanos menores, o que facilita muito a interpretação. Então, bora lá falar do tarô de Waite Smith. Primeira coisa que a gente tem que falar desse tarô é que ele é um tarô relativamente moderno, né? Ele foi criado em 1910, então faz cento e alguns anos, né? Então ele é relativamente novo, né? E assim, ele deu base para muitos tarôs. Tanto ele quanto o Marcélia, que é esse aqui. Opa, não tô ajudando, né, gente? Que é esse aqui, tá? Inspirou muitos dos tarôs que a gente tem hoje. Então, muitos tarôs, na verdade, são uma releitura desses aqui. Tem muitos até que, na verdade, é tipo assim, é a mesma cena do It, só mudou o personagem. Ah, em vez de ser um hominho, é uma borboletinha, ou é um bichinho, entendeu? A pessoa simplesmente só mudou o personagem, mas a construção simbólica é a mesma. Então, a gente tem essa questão. O tarot de Waite, ele foi criado por Arthur Edward Waite e Pamela Colman Smith. Os dois faziam parte de uma ordem chamada Ordem da Aurora Dourada, Ordem da Golden Dawn, que era uma ordem filosófica, espiritualista, tal, tal, tal. E aí o Edward fez esse projeto de criar um tarô dele. E ele convidou a Pamela para desenhar. Então foi um trabalho dos dois. O Arthur deu ideia e a Pamela desenhou. Sim, a Pamela desenhou carta por carta. Gente, ela desenhou as 78 cartas. Veja esse trabalho. E aí, ele trouxe cenas para os arcanos menores. Olha o 9 de paus, tá? E não só isso. Eles usaram elementos extremamente intuitivos. Então, mesmo que você não entenda nada de tarô, pela cena, pelos elementos que são colocados na cena, os símbolos, os desenhos, eles te levam à interpretação da carta. Você acaba intuindo a interpretação da carta, mesmo que você não entenda nada de tarô. Por isso que sim, ele é um tarô muito indicado para quem está começando. Porque se você tem esse problema de entender as cartas, de entender a técnica, a intuição aqui já vai te favorecer bastante, tá? Nos estudos. Claro que existe um estudo, existe uma técnica, entendeu? Mas veja bem, às vezes você vê um 9 de paus assim, é muito mais fácil você pegar, tipo, um tarô de Marsella, que, olha, agora não acho um marcando menor tarô de Marsella, que tá assim, ó. Concorda? Mas, nossa, aqui é um 9 de copas, tá? E aí? Como é que eu vou interpretar isso aqui? Tem uma lógica? Tem uma lógica, como eu falei. Mas para quem não tem o hábito de interpretações subjetivas, pode ser difícil, né? Então, tem essa questão. Eles trouxeram isso se popularizou muito no mundo todo, tornando o tarô muito acessível. O que acontece? Você vai ver esse tarô com alguns nomes diferentes, talvez Rider-Waite ou agora Smith-Waite. Por quê? Porque antigamente esse tarô chamava Rider-Waite, que era Rider, era a editora principal, e Waite, que era o nome do Arthur. Demorou um tempo para eles colocarem o sobrenome da Pamela, reconhecendo ela também como a autora desse tarô, tá? Por isso que você vai ver, às vezes, alguns como Rider-Waite ou às vezes Smith-Waite. Então, assim, por uma reparação histórica, a gente busca falar Smith-Waite, trazendo o nome da Pamela, tá? Inclusive, tem uma edição comemorativa e as edições também atuais começaram a trazer a assinatura da Pamela, que é essa cobrinha aqui, tá vendo? Nas imagens, trazendo o reconhecimento dela para esse tarô. Agora, peraí. E agora um ponto muito importante também, tá? Por conta de direitos autorais, é muito comum você ver por aí tarôs assim, o novo tarô de Waite, magnífico tarô de Waite. Por quê? Porque algumas editoras não necessariamente têm os direitos autorais desse baralho original, então eles mudam o nome e mudam um pouquinho ali da arte para não ter esse problema de direitos autorais. E aí, o nome tá lá, Wait, né? Mas não é o desenho original. É o desenho original com alterações. Então, aí às vezes, por exemplo, é uma imperatriz que não é parecida com o que a Pamela
fez, é um eremita, as cores são diferentes, os símbolos na carta são diferentes, né? Então você pode cair nesse erro, nesse equívoco de comprar uma coisa achando que é outra. Então, quando você for lá ver o tarô do Waite e tiver um nome assim muito diferentão, magnífico tarô do Waite, grande tarô do Waite e tudo mais, tenta verificar com o vendedor se aquelas fotos, se aquele tarô é realmente o desenho original ou se tem uma adaptação. E isso é muito comum, gente. Olha, por exemplo, esse aqui, ó, o novo tarô de Marsella. Eu ganhei esse tarô, né? A pessoa quis se desfazer dele e me deu, por quê? Porque sabe que eu dou aula, então eu gosto de ter tarôs diferentes justamente para mostrar para os meus alunos que essas coisas existem. Então, veja bem, é uma releitura do tarô de Marsella. E é uma releitura bem diferentona mesmo, tá? Tem ali uma inspiração, mas assim, é bem diferente do original, né? Então, às vezes a pessoa vê lá assim só o nome de Marsella e fala assim: "Ah, é o tarô de Marsella". É a mesma coisa, não é não, gente, entendeu? Traz um desenho bem diferente. Então, é assim, isso prejudica a leitura? Não prejudica, mas é que eu falo, para quem tá começando, o ideal é que você comece pelo tradicional, para você entender a base, para ficar mais fácil de você entender e perceber as diferenças. Então, quando você tem o original, quando você tem a base, fica muito mais fácil de você compreender as nuances dos outros e entender o que foi alterado, tá? Então, acaba facilitando bastante. Além desse doente aqui que eu tenho, ó, ele é um tamanho médio, né? Ele é um tamanho médio. Eu já tive um menorzinho, tá? Que eu usei por muito tempo. E eu acabei dando ele de presente. E eu tenho esse tamanho gigante, ó, que eu uso para dar aulas. Ele não é um deck, né, para jogar, mas ele é um deck para dar aulas, ó. Olha o tamanho da carta, gente. Olha o tamanho da carta. Maravilhoso, né? Então, assim, para ver os detalhes, ver melhor os símbolos, ele é bem legal, mas ele não é para jogar, né? Que imagina ficar jogando com essas cartas imensas, tá? Bom, aí não é muito prático, certo? Bom, continuando ainda em mais tarôs, tem mais ainda, gente. Olha só. Eu ganhei esse aqui de uma amiga. Esse tarô aqui é o tarô do Eitela. O Eitela foi um lá dos caras que começou a estudar tarô e a dar para o tarô as possíveis interpretações adivinhatórias, tá? E ele tem um tarô dele, veja bem. Só que o tarô dele, ó, foge muito, muito mesmo dos tarôs que a gente vê por aqui, né? Do Marsella, do Waite, tá vendo? Então, para quem está começando, pode ser bem difícil. Foi o que aconteceu com a minha amiga. Ela comprou esse tarô, ela viu lá, achou super legal. Eu vou comprar. Tentou aprender, tentou jogar e não conseguiu. E aí ela falou assim: acho que tarô não é pra mim. Não é que tarô não é pra ela, é que ela foi pegar um tarô que é bem complicadinho para começar. Mas o tarô não vem com o livrinho? Vem, gente, que nem ó. Esse tarô mitológico vem com o livrinho. E ele fala de cada carta maravilhosamente bem. Mas sendo bem sincera, é muito difícil você aprender a jogar tarô só com um livrinho desse, ou sendo autodidata. Porque existem muitos livros por aí. E é muito conteúdo. Então, sinceramente, eu acredito que é muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais objetivo e você vai gastar menos tempo, menos dinheiro aprendendo com alguém, fazendo um curso do que tentando fazer sozinho, tá? Até porque, olha tudo isso que eu falei aqui. Isso aqui tem um livro? Não tem tudo isso que eu tô falando. É por conta da minha experiência de muitos anos com tarô, né? E eu tenho certeza que tudo que eu tô falando aqui te trouxe muito esclarecimento sobre os decks, né? E sobre as cartas e sobre esse universo do tarô, né? Então, isso aqui que eu tô falando não tá no livro. Tem um livro falando tudo isso? Não tem, tá? Então, como é que você vai aprender? Com alguém. No caso aqui, você tá aprendendo comigo, né? Vamos lá, então. Aí, eu vou trazer outro pra vocês, ó. Que é esse aqui, que é o Mermaid Tarô. Claro, né? Porque eu sou do mundo da água. E esse tarô também, gente, ele é belíssimo.
ele é baseado nas sereias, né? E olha que maravilha, olha que belíssimo esse tarô, tá? Eu soube que tem uma editora fazendo uma pré-venda para trazer a versão em português. Eu achei maravilhoso, porque esse o livrinho tá na versão em inglês, então, ai, às vezes dá uma preguiça, né, de interpretar, tal, de traduzir, mas olha que lindo, né? Com certeza, tendo em português é muito mais prático. E esse tarô, gente, eu gosto dele assim pra explicar na aula, porque ele tem uma carta aqui, o 5 de espadas, que eu acho bem bacana para justamente explicar essas nuances que os tarôs podem ter entre si. Deixa eu achar aqui. Opa, opa, opa. Nossa senhora, quer ver que vai estar lá no final das cartas? Ai, calor. Ah, falei? Era a última carta. É do artista, a proposta que o artista traz e tudo mais. Veja bem, olha esse 5 de espadas. Esse 5 de espadas traz ali 5 sereias, né? Sereias crianças brincando com espadas dentro da água. Um pinguinzinho aqui. E uma criança que tá com a mão machucada. Olha só, ele se cortou brincando com a espada, tá? E aí ele tá naquele momento, o que que eu faço agora? O que que eu faço agora, tá? E esse o que que eu faço agora é muito parecido com os 5 de espadas do tarô de Rider-Waite-Smith. Por quê? O tarô de Smith, da Pamela, nessa cena dos 5 de espadas, ela traz a cena de um conto dela, né? Que aqui são 3 piratas e cada pirata tem um nome. E cada nome corresponde a uma possibilidade de comportamento quando a gente está vivendo um problema. Quais são essas 3 possibilidades? Fugir, sair correndo, ficar paralisado ou atacar em forma de defesa. Então, assim, esse 5 de espadas também fala de um momento de hesitação que você tem que decidir o que você vai fazer naquele momento de crise. Só que veja bem, esse 5 de espadas, ele não é tão dramático quanto esse 5 de espadas. Por quê? Nesse 5 de espadas aqui, veja bem, são seres aquáticos dentro da água e existe sangue. Ou seja, esse sangue aqui, nesse ambiente aquático, gente, atrai predadores, né? Atrai predadores bem violentos, né? Então, aqui, a demora da criança para decidir o que ela vai fazer tem um peso muito maior, porque aqui ela está correndo risco de morte. E também, veja bem, era uma coisa muito mínima, né? Quer dizer, ela estava brincando com uma espada e olha o estrago que pode acontecer. E veja bem, existe aqui uma certa inocência ou imprudência na atitude dela, porque eles estavam ali, crianças brincando com espadas dentro da água, né? Juntou a fome com a vontade de comer, estavam usando objetos perigosos dentro de um ambiente que pode ali ter vários predadores contra eles, né? Então veja que esse 5 de espadas do tarô de sereias, ele é muito mais dramático nas consequências das atitudes ou da demora, na hesitação dessa escolha, do que os 5 de espadas da Pamela, tá? Então, olha só, como que você entender o contexto, entender os personagens, a cena, muda totalmente o tom da interpretação ou da mensagem que você vai trazer para aquele consulente, certo? Bom, então esses são os tarôs, né, que eu queria mostrar para vocês, os decks que eu queria mostrar para vocês, né? Com certeza existem muitos outros por aí, muitos maravilhosos, tá? A gente sempre recomenda, né, que você comece por um tarô mais clássico, como o do Waite ou como o Marcélia, mas você tem liberdade de escolher aquele que você quiser, né? Porque na verdade é você que vai jogar, certo? E se você
quer aprender tarô de um jeito mais prático, mais objetivo, né, sem enrolação, mas com profundidade, com conteúdo, com base, eu te convido a conhecer o meu curso de Tarô Espiral, né? É tarô por conexão e não é decorar, é sim conexão com as cartas, né? E até 45 dias você vai aprender a jogar tarô e já vai começar as suas jogadas, né? Aprenda a conectar e não a decorar, certo? O link vai estar aqui embaixo desse vídeo nos comentários. E se você gostou desse vídeo, se você achou ele interessante, deixa seus comentários também. Eu também quero saber se você tem algum desses baralhos que eu trouxe aqui, se você já conhecia, se teve algum novo que você não conhecia e o que você mais gostou desse vídeo, para eu saber, né, que tipo de conteúdo que vocês querem que eu traga aqui, tá bom? E também, tem algum desses tarôs que você gostou mais, que você quer que eu fale mais sobre ele? Fale aqui também, que eu vou ler seus comentários com muito carinho, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.